4. Portanto, a resposta é 7/3, porque aqui você pode simplificar dividindo por 8 em cima e embaixo. Então, M é 7/3. Então, tá aqui a resposta, beleza? Agora, máximo e mínimo da função quadrática. Uma indústria de embalagens confeccionará recipientes cilíndricos de alumínio para acondicionar 350 ml de refrigerante em cada um. Se vocês já viram esse refrigerante aqui, deixa nos comentários, tá? Quais devem ser as dimensões de cada recipiente para que seja utilizada a quantidade mínima possível de alumínio? E outro problema aqui, em uma prova de lançamento de dardo, qual deve ser a medida do ângulo de lançamento para que o dardo alcance sua distância máxima? Então são dois problemas de máximo ou de mínimo. E essa é uma forma de apresentar a vocês essa parte aqui. Essas duas situações, máximo e mínimo. O que eu tenho que fazer? Qual é o valor que maximiza ou que minimiza o valor de uma função, né? Questões como essa, que se procura determinar o valor máximo ou o valor mínimo, são estudadas em matemática pela aplicação dos conceitos de máximo e mínimo de funções. Daremos início ao estudo desses conceitos, tratando por enquanto apenas de funções quadráticas. É bom saber que cálculos de máximos e mínimos em geral não têm várias aplicações. É bom saber também que cálculos de máximos e mínimos em geral têm várias aplicações. Como você pode ver, seguir o pai de Kelvin não sabia desse fato. É uma tirinha aqui, né? Vou mostrar a tirinha em questão para vocês, beleza? Aqui está a tirinha, pessoal. Aqui é uma conversa, né? A pergunta é: o Kelvin pergunta, como eles sabem a carga máxima nas pontes, pai? Aí o pai fala: eles dirigem caminhões cada vez maiores sobre ela até que quebre. Então eles pesam o último caminhão que passou e reconstroem a ponte. Oh, eu deveria ter adivinhado. Aí ela mandou a bronca, né? Aí a moça mandou a bronca, né? Querido, se você não sabe a resposta, apenas diga. Então, né? O pai do Haroldo, o pai do Kelvin, né, não sabia a resposta, não sabia dizer a resposta e assim deu o pitaco, né? Em vez de falar que não sabia. Como é que você vai saber a resposta? Como é que se pode saber o valor máximo? Por meio de uma certa matemática, né? Enfim. Continuando, nas questões em que é pedido ou se faz referência ao valor máximo ou mínimo de uma função de segundo grau, temos que descobrir o que a questão está pedindo é xv ou yv. O valor de yv, que é dado por menos delta sobre 4a, é o próprio valor máximo, se o a for negativo, ou o mínimo da função se o a for positivo. Já o valor de xv igual a menos b sobre 2a é o que torna o valor de yv máximo ou mínimo. Vejamos em dois exemplos. Uma pedra é atirada para cima com velocidade inicial de 40 metros por segundo do alto de um edifício de 100 metros de altura. A altura h atingida pela pedra em relação ao solo em função do tempo t é dada pela expressão h de t igual a menos 5t ao quadrado mais 40t mais 100. Qual a altura máxima alcançada pela bola? Então, a gente precisa achar o valor máximo da altura, portanto a gente quer o valor máximo aqui, né? No caso seria o YV. Beleza? Qual é o que está falando aqui? Qual é a altura máxima? Qual é o valor máximo de H? A pergunta é bem direta, é bem clara, é bem simples. Só aplicar a fórmula do YV, que é 180, né? Se você fizer calcular o delta, trocar o sinal dele, dividir por 4 vezes o A, né? Dá 180. Direto ao assunto, né? Agora, o custo C em reais para se produzir N unidades de determinado produto é dado por C igual a 2.510 menos 100N mais N ao quadrado. Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Bom, então eu preciso achar o valor de N que minimiza o valor de C, que é o custo. Então eu preciso achar o X do vértice, que é menos B sobre 2A, calcula-se o XV.
Perceba que também que a pergunta é mais explicada e longa. Quantas unidades deverão ser produzidas para... E a resposta é 50 unidades. Beleza? Menos B sobre 2A, menos 100 vai ficar mais 100, né? Sobre 2 vezes o A é 1, então 100 por 2 dá 50. Próximo. Estudo da variação do sinal de uma função quadrática. Para estudar a variação do sinal de uma função quadrática, precisamos conhecer suas raízes e também se a parábola tem sua concavidade voltada para cima ou para baixo. Vamos analisar o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Aqui nós temos os zeros da função que são 1 e 3, beleza? Aqui corta no 3, tudo certo, né? Agora você vai ver que tem uma parte negativa, né, entre as raízes, se existirem. Agora, olha só, para x menor do que 1 e x maior que 3, vemos que f de x é positivo, já que esses pontos estão acima do eixo das abscissas, o eixo x. Para x igual a 1 e x igual a 3, temos que a função é nula, ou seja, f de x igual a 0. Para 1 menor que x menor que 3, vemos no gráfico que f de x é negativo, visto que esses pontos estão abaixo do eixo das abscissas. Então, para essa função que foi dada, nós temos o seguinte: se o conjunto, temos o conjunto aqui, se o intervalo, se x está no intervalo entre menos 1 e 3, se ele for maior que 1, mas menor que 3, então f de x é menor que 0. Então, ele tem que estar aqui entre as raízes. Agora, se x for real igual a 1 ou igual a 3, f de x é igual a 0. Agora, se x for um número real que seja menor do que 1 e maior do que 3, f de x é positivo. Temos outras situações distintas, pesquise com várias outras funções. É uma sugestão de pesquisar aí com funções cujo A é negativo, né? Então, a parábola vai ter uma concavidade para baixo. Aí, inverte tudo isso. Agora, inequações polinomiais do segundo grau. Uma inequação do segundo grau pode ser escrita numa das seguintes formas. Podemos escrever ax ao quadrado mais bx mais c maior ou menor, maior do que ou igual ou menor do que ou igual a 0. Para resolvermos uma equação de segundo grau, devemos estudar o sinal da função correspondente à equação. O primeiro passo é igualar a sentença do segundo grau a 0. Pego a expressão do segundo grau lá e igualo a 0. E resolvo localizar se existir as raízes da equação no eixo x. Procura lá as raízes, se existirem, certo? O delta tem que ser pelo menos aí 0 ou positivo, né? Estudar o sinal da função correspondente. Então, uma combinação de você encontrar os zeros dessa função, da equação, as raízes da equação, os zeros dessa expressão aí que é tratada como função, e estudar os sinais da função, igual a gente viu na parte anterior. A resolução de uma inequação polinomial de segundo grau é fundamentada no estudo da variação de sinal de uma função quadrática, conforme mostram os exercícios resolvidos a seguir. Exercícios resolvidos. Resolva a inequação menos x ao quadrado mais 4 maior ou igual a 0. Vamos resolver essa equação, vamos trocar esse sinal de maior ou igual por um igual e aí resolvo, né? Vai ficar a solução aqui, ó, você tira, vamos ver aqui, ó, troca os sinais, né? Na verdade, ó, troca esse sinal e troca esse sinal aqui, e aí você faz x ao quadrado, soma 4 dos dois lados, x ao quadrado igual a 4, passa a raiz dos dois lados, você tem menos 2 e mais 2 aqui. Então as raízes são menos 2 e mais 2. Beleza? Então, o x real tal. Então é o seguinte, eu quero menos x ao quadrado mais 4 maior ou igual a 0. A concavidade é para baixo, né? Porque o a é negativo. Aqui é o menos 2, aqui é o mais 2. Então, aqui temos a parábola, né? E aqui nessa parte aqui de cima, né? Aqui é positivo. Onde que é positivo? Onde entre menos 2 e 2.
ou seja, olha só, maior ou igual. Então, consta as raízes e todos os valores para os quais a expressão menos x ao quadrado mais 4 é positiva. Beleza? Tá aqui. Ou seja, o conjunto de solução dessa inequação são todos os números reais que são menos 2 e 2, e todos eles, menos 2 e 2, todos os números que estão entre eles. Beleza, pessoal? É isso. Atividade de revisão. Há dois números em que o triplo do quadrado é igual a 15 vezes esses números. Quais números são esses? Temos dois números. O quadrado, vamos chamar esse número de x. Então, o quadrado de x é x ao quadrado. O triplo do quadrado é 3 vezes o quadrado. Então, é 3 vezes x ao quadrado. Isso é igual a 15 vezes esses números. Esses números eu estou chamando de x, né? Então, 3x ao quadrado é igual a 15x. Agora, o que fazer aqui? Subtrai 15x dos dois lados para fazer aparecer zero, né? Então, 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. X em evidência, então fica x vezes 3x menos 15 igual a zero. Ou pode fazer pelo delta, pode colocar x em evidência, x é igual a zero, tanto faz. Aqui estamos fazendo o básico aqui, a fórmula de básica, né? Delta, né, igual a menos 15 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 0. Isso aqui dá 0. 15 ao quadrado dá 225. Qualquer número elevado ao quadrado dá positivo. Negativo, o meu negativo ao quadrado dá positivo. Tá, substitui no básico, né? menos 15, né? Substitui o A, B e o delta. O A é 3, aqui nesse caso. Deixa eu ver aqui onde eu tava. Beleza. B é menos 15, o C é 0. Aqui para quem tá perdido. O delta é 225, a raiz de 225 dá 15. Então aí você tem por um lado o x1, o x', que é menos 15 mais 15 sobre 6. Ou, perdão, 15 mais 15, que é menos, com menos dá mais. 15 mais 15, 30, 30 por 6 dá 5. E aqui, 15 menos 15, 0 por 6 dá 0. Então os números são 5 e 0. 2. A representação cartesiana da função é a parábola abaixo. Tendo em vista esse gráfico, podemos afirmar o quê? Sobre os valores de A, B e C. Percebam aqui, faltou uma coisinha para se explicar. O valor de B. O valor de B determina se a parábola continua crescendo depois que corta o eixo Y ou se ela decresce depois que corta o eixo Y. Nesse caso, a gente percebe claramente que a parábola segue crescendo, né? Ele corta o eixo Y na parte crescente. Então, nesse caso, o B é positivo. Se o B fosse negativo, a parábola ia cortar o eixo Y e continuaria descendo. Ele pegaria a parte decrescente no eixo Y. Então, nessa situação aqui, com cavidade para baixo, significa que o A é negativo. Então, a gente descarta as alternativas B e C. O B é positivo, porque ele corta o eixo Y e segue crescendo. Então, a gente pode descartar a alternativa A. Beleza? As outras são com B positivo. E o C, esse aqui ele é positivo ou negativo? Ele corta o eixo Y aqui nesse ponto. Esse ponto está acima do eixo das abscissas. Então, C é positivo também. Então, a alternativa que encaixa esses padrões é a alternativa E. A negativo, B positivo e C positivo. Isso aqui é uma análise de coeficientes, certo? Tá toda a explicação aqui. Com cavidade para baixo é negativo, né? A alternativa E. Parábola corta o eixo Y um ponto acima da origem, o C é positivo, e logo após o ponto de corte a parábola continua subindo, continua crescendo. Então B é positivo. A alternativa E, como havíamos falado aqui. Agora, um terceiro exercício resolvido. O valor mínimo do polinômio y igual a x ao quadrado mais bx mais c, cujo gráfico é mostrado na figura,
Será que é menos 1, menos 2, menos 9 quartos, menos 9 meios ou menos 3 meios? Esquece esse 3 meios aqui, viu? Não é a resposta. Já estou dando esse spoiler aí para vocês. Percebam que esse gráfico ele corta o eixo, ele corta aqui o eixo X no 0. Olha só, ele passa pelo 0 e 0, certo? Então, a gente já percebe que o C é 0. A gente percebe que o outro ponto é 3. Então as raízes são 0 e 3. Então C é 0, vamos ver com relação ao valor de B. Esse exercício envolve dois tópicos de equações quadráticas. Calcular a equação e calcular o vértice, certo? É dado uma equação incompleta, sendo indicado somente o valor de A igual a 1. Porém, no gráfico podemos descobrir as raízes e achar os fatores da função. As raízes são 0 e 3. Assim, 0, 0 e 3 e 0 são os pontos lá de interseção da parábola. E a gente sabe que C é igual a 0. Portanto, na hora de a gente achar aqui o valor de B, a gente sabe que o C é igual a 0, né? Só jogar lá na função, né? Trocar os valores de X, de A, né? E assim, o A é 1. A gente já sabe o valor de X, que é o de A, perdão, que o X ao quadrado está lá sozinho, né? X é 3, 3 ao quadrado 9, mais 3 vezes B igual a 0. Aí esse 9 vai para o outro lado negativo, ou você subtrai o 9 dos dois lados. 3B igual a menos 9, B igual a menos 3, se você dividir os dois lados por 3. Então B é menos 3. Assim, y é igual a x ao quadrado menos 3x. E aí, achando o valor do y do vértice, sabemos qual é a equação, né? Qual é a função. E aí a gente quer o valor mínimo dessa função, já que a concavidade é para cima, o valor é mínimo. O valor mínimo é o yv. Jogando aqui na fórmula, né? Menos delta por 4a. A gente sabe que o C é 0, o A é 1, o B é menos 3. Só substituir na fórmula do delta. E o delta é 9. 4 vezes A, 4 vezes 1 é 4. Portanto, YV é menos 9 sobre 4. Que é a alternativa, voltando aqui. Opa! Alternativa C, essa daqui. Alternativa C. Beleza? Voltando aqui, essa foi mais uma videoaula. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, se vocês aprenderam, deixe o joinha, se inscrevam, ative o sininho, deixe tudo em dia para não perder uma aula sequer no meu canal. Tranquilo, gente? Até a próxima, gente. Um grande abraço. Fui!